É o Senhor Deus dos exércitos. Eu quero estar louvando a Deus, pedindo ao Senhor sabedoria e entendimento para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor, que o Senhor possa falar conosco de uma maneira toda especial. E nós vamos estar aqui entrando no capítulo 15 de Jó, que marca o início do segundo ciclo de debates, o segundo ciclo de debates de aqui de Elifaz. A segunda fala de Elifaz, ele aqui ele entra com um tom drástico. Ele muda drasticamente o seu discurso. Ele foi relativamente polido, agora ele perde a paciência com Jó, que ele queria obrigar Jó a confessar que ele estava em pecado. Então aqui ele perdeu a paciência com Jó. E aí ele começa a tratá-lo com agressividade, trata Jó como um ímpio declarado. E aqui, gente, tem os pontos principais dessa crítica pesada que ele faz a Jó no capítulo 15. A condenação pelas palavras de Elifaz argumenta que o próprio discurso de Jó o condena. Para ele, um homem sábio não responderia consciência vã. Consciência vã. O argumento de Elifaz sempre sugere que Jó está em rebeldia com Deus. Quantas vezes somos acusados injustamente de algo que não fizemos, né? E somos induzidos a acreditar que fizemos aquele algo errado. E aqui, gente, para ele, um homem sábio não responderia consciência vã. E aqui ele sugere que a rebeldia de Jó contra Deus prova que ele perdeu o temor ao Criador Deus. A sua própria boca, ele fala, né, que a própria boca de Jó o condena. A sua própria boca o condena, e conforme Jó 15:6, a tua própria boca te condena e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Como pode falar algo assim, né, gente? Como pode julgar assim? Então aqui o Jó ele questiona se Jó esteve no conselho secreto de Deus para saber mais do que os homens mais velhos e experientes. Dá-se a entender que Elifaz, Bildade, Zofar eram mais velhos do que Jó. Então aqui, gente, neste trecho, Elifaz utiliza uma lógica teológica para dizer que ninguém é limpo, reforçando que o sofrimento de Jó deve ser fruto do pecado. Você está sofrendo assim, Jó, porque é fruto do seu pecado. Conforme Jó, ele fala assim, ó, se ele usa uma analogia dizendo assim: se nem os anjos são puros aos olhos de Deus, isso ele está falando, tá? Aos olhos de Deus, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Como água. Jó 15:16. A segunda metade do capítulo é uma descrição. A segunda metade do capítulo é uma descrição vivida e terrível do destino de quem peca. Ele faz isso para que Jó se veja
nessas palavras. Ele quer obrigar Jó a confessar que ele pecou. Ele fala assim: tormentos constantes, o ímpio passa todos os seus dias em agonia e temor. Ele teme a escuridão e sabe que a espada o espera. Suas riquezas não durarão, sua tenda será consumida pelo fogo. Então aqui, gente, o erro de Elifaz e dos outros amigos, Bildade e Zofar, é a teologia da retribuição restrita. Como se diz, eles estão com essa teologia. Se ele cometeu pecado, ele está pagando pelos erros dele. Então, igual ele falou assim, olha, se você está sofrendo, é porque você pecou. Olha o julgamento deles aí. Deus vai te castigar até que você confesse. Então você vai ser castigado até confessar o seu pecado. Você está em pecado, Jó. E aqui, como Jó continua insistindo na sua inocência, e realmente Jó estava inocente, mas Elifaz está ali falando para ele confessar o pecado que ele não cometeu. E Elifaz interpreta essa insistência não como uma integridade, mas como soberba e endurecimento do pecado que ele julga que Jó tem, tá? Então como Jó insiste em sua inocência, Elifaz interpreta essa insistência não como integridade, mas como soberba e endurecimento no pecado. E para tentar consolar e passar a tentar aterrorizar Jó para que ele se arrependa. Então, Elifaz está aqui forçando a barra. Está forçando a barra aqui no capítulo 15, insistindo que ele está em pecado. Gente, no princípio da minha conversão, há vários anos atrás, né? Eu converti ainda criança. Gente, eu fui ensinada desse jeito. Que se a pessoa, depois que eu aprendi, por isso que nós temos que consultar as escrituras. Porque as pessoas entendem que elas estão pagando pelo erro dos seus pecados. E não é assim, né? Existem consequências, na verdade, de pecados que podem estar afetando a pessoa por causa da consequência. Mas aqui Jó estava sendo provado e eles estavam procurando pecado em Jó. Mas Jó continua confirmando a sua inocência. E nós sabemos que Jó era inocente. Tá bom? Então vamos buscar ter intimidade com o nosso Deus em nome do Senhor Jesus, assim como Jó tinha. Este é o capítulo 15. Deixa o seu like e o seu comentário. Amém? Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio.